Para os capacitores de placas paralelas, então, que nós estamos analisando, nós podemos escrever algumas relações que elas são válidas na presença de um dielétrico, né? Então, uma primeira relação, uma equação, né, que a gente pode dizer, diz respeito ao campo elétrico. Então, a gente pode resumir aqui, né, o que a gente analisou até agora, que o campo elétrico entre as placas de um capacitor, ele é dado por, vou escrever em outra cor aqui, vamos pegar laranja, campo elétrico para um capacitor de placas paralelas, ele pode ser escrito como a densidade de cargas livres que estão presentes nas placas dividido pela constante ε0 vezes a constante dielétrica, certo? Constante ε0 é a permissividade elétrica, né? E a constante K é a constante dielétrica do material, né? Outra relação que a gente pode escrever diz respeito aí ao potencial elétrico. Então, potencial em volts, potencial elétrico entre as placas. E aqui só complementando, então, o campo elétrico, né, pode ser medido aqui. Normalmente a gente vai utilizar a unidade volts por metro. A outra unidade equivalente de campo elétrico, só lembrando, é a unidade de força por unidade de carga, ou seja, newtons por coulomb, né? O potencial elétrico para o capacitor de placas paralelas, ele pode ser escrito como aquela relação que o potencial, a diferença de potencial entre as placas é igual ao campo elétrico que existe nas placas vezes a distância d. Então isso aqui é válido com a presença ou não de elétrons, né? E a terceira relação diz respeito à capacitância. A capacitância C. Certo? A capacitância, por definição, ela pode ser dada pela razão entre a carga acumulada nas placas, pelo potencial, ou pela diferença de potencial que existe entre as placas, certo? Do ΔV, ou em função, são equivalentes as razões, em função das características geométricas, né? Que na outra aula sobre capacitância a gente deduziu essa expressão aqui também, que isso aqui, a capacitância também é equivalente depende das características geométricas do capacitor de placas paralelas, que é a área das placas, vezes a permissividade do vácuo, dividido pela distância, certo? Isso aqui é do capacitor com vácuo entre as placas. Agora, com a inserção de um possível dielétrico entre as placas, essa relação aqui, vocês podem revisitar aquela dedução que a gente fez aqui, ela vem vem justamente dessas duas expressões aqui também, de potencial e do campo elétrico entre as placas, certo? Ó, como o campo elétrico surge é acrescentada essa constante dielétrica aqui, né, o K, então lá na capacitância, em função das componentes geométricas, também vai surgir o K aqui multiplicando esse fator. Então, a capacitância ele pode ser escrita também dessa forma, em função da área das placas, né, vezes a permissividade do vácuo, ε0, vezes a constante dielétrica, material que existe entre as placas dividido pela distância. Percebam que, novamente, se o material, né, que existir entre as placas, né, se existe vácuo entre as placas, no interior do capacitor, entre as placas, se o material é vácuo, então a constante dielétrica é 1 e a gente volta a ter a mesma
relação lá que a capacitância vai ser simplesmente a área da placa vezes ε0 dividido pela distância que separa essas duas placas, certo? E aí dessa expressão aqui que a gente já tinha visto anteriormente, então se a gente quer, por exemplo, construir um capacitor com alta capacitância, né, o que a gente pode fazer? Então, para obter a construção de um capacitor, a gente pode mexer nesses três parâmetros geométricos aqui, na área, na distância e agora também no material que existe entre as placas, ou seja, o que é a matéria que está sendo utilizada como dielétrico, né? Se a gente utilizar simplesmente o vácuo, aí a gente pode mexer apenas na área e na distância entre as placas. Então, por exemplo, na construção de um capacitor, para projetar um capacitor, por exemplo, a gente pode mexer na área da placa, na distância, na separação entre as duas placas, né? E agora também na constante dielétrica, ou seja, no material que vai entre as placas. E a gente vai ter então a capacitância obtida através desses parâmetros aí. A área da placa, se a gente quer ter um valor alto de capacitância, a gente pode aumentar a área total da placa, né? Aumentar o tamanho da placa. Ou a gente pode diminuir a distância entre elas, né? Ou a gente pode fazer os dois, aumentar a área da placa e diminuir a distância, a gente vai ter um capacitor ainda maior. Ou também a gente pode agora, então, inserir um material dielétrico com com constante dielétrica maior, certo? Só que aí, ó, a gente tem aquela limitação da função da rigidez dielétrica. Então, para ter um capacitor, por exemplo, para aumentar o capacitor, a gente pode aumentar a área da placa, ok? A gente pode diminuir a distância, né? É uma opção. Ou a gente pode também aumentar a constante dielétrica do material, né? Só que a diminuição da distância entre as placas vem a limitação da... Então isso aqui tem uma limitação. Existe uma limitação. Claro que o tamanho da área das placas existe uma limitação física, mas teoricamente a gente poderia construir um capacitor com áreas aí muito, né, muito grandes. Mas a distância a gente não pode diminuir muito em função... tem uma limitação de distância em função do material dielétrico que é utilizado e da tensão máxima que ele vai suportar, que o capacitor vai suportar. Então existe uma limitação aqui que diz respeito, que é devido, né, ao limite da rigidez dielétrica do material. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente vai utilizar um dielétrico de papel. Tá? E a gente tem então uma constante K, que é 3,5. E a rigidez dielétrica do papel lá, a gente viu anteriormente, é 16 mil kilovolts ou 16 vezes 10 na 6 volts por metro, né? Que é igual a 16 mil kilovolts por metro, o campo elétrico que ele suporta antes de romper a rigidez desse material, tá? Então, fazendo o seguinte, vamos dizer que a gente tem uma área fixa, uma área qualquer do capacitor, né? Isso aqui é um valor fixo, não vai ser alterada a área das placas, né? Então, supondo lá um capacitor de placas paralelas,
ele tem uma área que não vai ser alterada. E a gente pode modificar a distância entre as placas. E aqui entre as placas vai estar colocado aí o dielétrico papel, né? Uma camada de papel como dielétrico. A capacitância aqui, então, nessa condição 1, vamos dizer, né? A gente tem uma capacitância C1, depende da área da placa, da permissividade 0 e vou multiplicar aqui pela constante 3,5, que é a constante do papel, e dividir pela distância, né? Então, primeiro aqui, deixar indicado, multiplicar pela constante K, dividir pela distância. Vamos dizer que a gente não vai alterar então a área, né? A área fixa, um valor qualquer. Para o papel aqui o K vale 3,5 e vamos supor que a distância inicial, nessa condição aqui, a distância é de 1 micrômetro, certo? Então a gente tem aqui 10 na menos 6 metros, tá? Esse aqui é o valor de C1, então em função da área, né? Capacitância na condição 1, ele vai ser 3,5 vezes 10 elevado a 6 vezes a área que a placa tiver em metros quadrados vezes a constante ε0. Para esse capacitor aqui, né, que a gente construiu com o dielétrico do papel, certo? A rigidez do papel, ele me diz que a tensão máxima, aliás, o campo elétrico máximo que ele suporta, então, o campo elétrico máximo que esse material suporta, ainda se comportando como dielétrico, é de 16.000 kV por metro. Então, isso nos dá que o potencial máximo que esse capacitor, que ele tem uma separação, uma distância de 1 micrômetro, tá, entre as placas, 1 micrômetro, aqui 1 micrômetro, o potencial máximo que ele pode suportar é dado por este campo elétrico máximo, ou campo de, a gente pode dizer aqui também que é igual a rigidez, né, o campo de rompimento da rigidez dielétrica dele, vezes essa distância. Então, o valor é de 16.000 kV por metro, vezes a distância d, certo? De 1 micrômetro, ou seja, 10 na menos 6. Então, o potencial máximo que esse capacitor suporta, vamos chamar aqui o V1, né? Que é o meu capacitor 1 máximo, que ele vai suportar, é de 16.000 vezes 10 na 3 vezes 10 na menos 6, ou seja, esse 10 na menos 6 ele vai cancelar com esse K e com esses 3 zeros aqui, né? Ou seja, isso aqui em metros, né? Então, cancela aqui os metros, sobra volts. Então, a tensão máxima que ele suporta é apenas 16 volts. Então, esse aqui seria o valor, né, desse capacitor 1 aqui, da tensão limite que ele pode operar, até 16 volts, certo? Agora, vamos dizer que numa situação 2, uma condição 2, então, eu vou pegar a mesma placa, com área A, certo? Porém, agora a gente vai alterar a distância D entre as placas, e essa distância, vamos dizer que ela vai mudar, a gente vai aumentar aqui a distância 10 vezes. Então, a gente vai aumentar para 10 micrômetros, certo? Essa distância aqui foi aumentada. A distância 2, vamos colocar aqui. E a gente continua agora colocando como um dielétrico uma camada de papel aqui. Claro que a gente vai ter que aumentar essa camada, a espessura dela, né, para preencher todo o espaço entre as placas com papel. Então, aqui a gente continua com o dielétrico, que é o papel, que tem uma constante igual a 3,5, certo? E então, essa capacitância, a gente pode simplesmente calcular aqui de novo, capacitância 2, a área a gente não alterou, então ela vai ser a área A vezes ε0, vezes a constante 3,5, dividido agora pela distância, que é de 10 vezes 10 na menos 6 metros, certo? Ou seja, a capacitância aqui, C2, é igual a 3,5
vezes 10 na menos 5 vezes a área das placas vezes ε0. E qual que é a tensão máxima que esse capacitor suporta agora? A tensão máxima que esse capacitor vai suportar, então V2 máximo, ele continua dependendo do campo elétrico máximo que ele suporta, o campo elétrico de rigidez lá, né, vezes a distância que existe entre as placas. O campo elétrico é de 6.000 kV, ou seja, 16 vezes 10 na 6 volts por metro, e a distância a gente aumentou agora para 10 micrômetros, ou 10 vezes 10 na menos 6 metros. Né? Então, 10 na 6 com 10 na menos 6, aqui vai cancelar, e metros por metros também vão simplificar. Agora, então, esse capacitor, né, esse novo capacitor aí, ele suporta a tensão máxima de 160 volts, certo? Então, ele tem uma tolerância para tensão maior, que é 10 vezes maior, porque a gente aumentou a distância 10 vezes, porém a capacitância dele diminuiu 10 vezes, né? Então, C1 sobre C2, ó, C1 é 3,5 vezes 10 na 6, área vezes ε0, e o C2 é 3,5 vezes 10 na menos 5. Aliás, aqui é 10 na mais 5, né? Então, se a gente fizer C1 sobre C2, a gente observa aqui o capacitor C1 a capacitância, né, é 10 vezes maior que C2, porém a tensão máxima V2 ela é 10 vezes a tensão máxima de V1. Então a gente tem esse compromisso, essa relação entre o material utilizado como dielétrico, né? Embora a gente possa, se a gente pegar uma distância muito pequena, né, para aquele dielétrico, a gente pegou uma distância aqui no caso de 1 micrômetro, uma distância pequena, resultou um capacitor, um valor elevado, né, 10 vezes maior. Ou seja, diminuindo a distância, a gente aumentou a capacitância 10 vezes em relação aqui ao segundo caso, com a distância de 10 micrômetros. Porém, existe uma outra limitação que o potencial máximo que ele suporta agora é 10 vezes menor também, para o mesmo material dielétrico, do que o segundo capacitor, certo? Então, e se a gente quiser construir então um capacitor, vamos dizer, que suporta 160 volts, então nesse caso aqui, se o dielétrico for de papel, né, ele vai ter que ter no mínimo uma separação de no mínimo 10 micrômetros ou mais para suportar essa tensão aqui, ele poder operar em 160 volts, por exemplo, sem romper, sem danificar o capacitor. Porém, se a gente quiser um capacitor maior, a gente vai ter que alterar outro parâmetro, que talvez seja, por exemplo, aumentar a área da placa. Então a gente vai ter que aumentar a área da placa desse capacitor 10 vezes, né, desse elemento aqui, para ele ter a mesma capacitância que ele teria no caso 1, com a tolerância aqui de 160 volts. Então a gente teria que aumentar a área da placa, por exemplo, 10 vezes. Só que aumentar a área da placa, né, e com essa espessura aqui, aumentando a área da placa, é claro que a gente vai aumentar o volume final do capacitor, o tamanho final do capacitor. Então, outra forma de, aí, sem alterar muito o volume do capacitor, é tentar alterar o dielétrico, né? Daí, dependendo do material dielétrico, a gente também altera a rigidez dielétrica e ele suporta tensões maiores. Materiais aí como porcelana e cerâmica, eles têm uma alta rigidez dielétrica, então eles vão suportar campos elétricos mais intensos em distâncias pequenas, né? Então a gente tem esse exemplo só para a gente verificar aí o compromisso que existe entre o valor da capacitância e a distância de separação das placas, né? A gente consegue, diminuindo a distância, aumentar a capacitância do elemento, porém, em contrapartida,
a gente acaba diminuindo a tensão máxima que esse elemento suporta, que esse capacitor suporta, sem romper a rigidez dielétrica, ou seja, sem danificar o dielétrico que está entre as placas condutoras, né? Então daí vem que este elemento aqui, a distância, ele contribui para a diminuição da distância, contribui para a elevação da capacitância, mas a gente tem uma limitação física aí em função da rigidez dielétrica do material que está sendo utilizado, ok?